Bem, então eu vou fazer uma pequena demonstração de que validar dessa maneira está certo, mas não é totalmente correto. Por quê? Reparem. O que acontece se, depois de validar a abertura da web, eu venho e quero, por exemplo, abrir um Excel? Esse Excel também vai receber um resultado. Esse Excel também precisa ser validado. Por quê? Por que eu estou dizendo? Você tem que abrir um arquivo, Excel nesse caso, e devolver o resultado, ou seja, se foi aberto corretamente ou não. Esse resultado, se esse Excel eu devo validar. Por quê? Porque eu preciso determinar se foi aberto corretamente ou não, ou seja, eu vou indicar que esse Excel abra um caminho, uma rota, um arquivo Excel. Obrigado. E aqui estou atribuindo que esse resultado, seja ele se abriu corretamente ou não, seja atribuído a esta variável, ou seja, que me retorne true ou false se foi aberto corretamente ou não. E caso isso aconteça, eu preciso voltar a validar, ou seja, preciso colocar de novo um IF com uma condição e, se essa condição for atendida, determinar um nível de ação, ou seja, algumas ações, alguns comandos aqui dentro. E se não houver outros comandos no else, observe que estou realizando uma concatenação de if this is not that or that is. Embora seja bom, não é totalmente correto e digamos que não está de acordo com as boas práticas. Portanto, vamos excluir e vamos mostrar como fazer isso de forma correta e eficiente. Bem, vamos excluir isso e ficamos na seção de validação do comando openWait por objeto. Bom, depois que tivermos isso, o que faremos é chamar um novo robô chamado, por exemplo, valida.go. E aqui na descrição vamos validar as ações que são executadas no Google. Ok. Vamos criar. E automaticamente veremos o seguinte: um novo robô criado do zero a partir do outro, do pai. Bom, aqui vamos deixar esse robô como está. E nós viemos aqui e vamos para. O que vamos fazer é, no script, executar ou rodar um robô do início, ou seja, executar um robô a partir de um banco de dados. Neste caso, vamos aqui. Se selecionarmos, já vemos que está valida Google para selecionar. Ou seja, eu vou abrir o navegador, vou realizar a espera pelo objeto e depois vou entrar no robô filho. No robô filho vai acontecer o que dissemos anteriormente, a validação do IF. Mas continuamos com o mesmo. Se eu fizer a validação, por exemplo, atribuo, coloco a variável para ser usada. O que eu vou ter que colocar aqui dentro? Bom, se abriu corretamente, então continuar com as ações. Ou seja, devo colocar dentro desse IF todas as ações que o bot deve seguir. Ou seja, o clique em um objeto, extrair o texto e outras questões. Então, como eu vou usar esse robô apenas para validar, vamos fazer o seguinte. Vamos realizar a validação inversa, ou seja, colocar um not na frente. O que isso quer dizer? Que se não for true, aqui o que estou dizendo é, se não for true, ou seja, se for false, execute o que está aqui. E se não, execute o que está aqui. Mas lembrem-se que o else eu posso deixar vazio, enquanto o comando, o bloco do if, não. Portanto, se não for true, ou seja, se for false, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou fechar o navegador, porque isso quer dizer que a página web não foi aberta corretamente. Então, como não foi aberto corretamente, para mim já não faz sentido continuar executando o robô. Portanto, no script eu venho e coloco o stop all and exit, que seria parar tudo e sair. Isso faz com que o robô seja interrompido completamente. Então, salvo.
Vou para o robô principal e já tenho essa lógica estabelecida. Ou seja, vamos passo a passo. Abro o navegador. Faço espera pelo objeto. Aqui eu faço justamente a validação, ou seja, se for executado corretamente, ele executa o else, mas como está vazio, não vai acontecer nada, então ele vai sair desse robô. Mas se não for executado corretamente, ou seja, se a resposta for falsa, ele vai fechar o navegador e vai parar tudo e sair, certo? O que vai acontecer? Reparem que quando eu chamei essa variável, eu não a criei aqui. Por quê? Porque o Rocabot funciona dessa maneira. Eu sempre terei um robô pai e um robô filho. Não importa se temos um robô pai e depois temos filhos de filhos de filhos. Não importa. Sempre terei um robô pai e um robô filho. Agora, como estou usando a variável reis no robô pai e preciso que o robô filho a utilize, ou seja, que o robô filho trabalhe com essa variável, eu não a crio no robô filho. Por quê? Porque se eu a criar, por exemplo, vamos criá-la só como exemplo, esse robô vai pegar a informação que estiver aqui, mas vai pegar a partir deste robô. Reparem que este robô não realiza nenhum tipo de ação relacionada à validação da resposta. Portanto, essa variável vai ficar vazia. Por outro lado, quando eu apagar isso, obviamente, o robô filho vai pegar essa variável. Primeiro ele vai procurar aqui dentro, na seção de variáveis do robô em que está, que seria o robô filho neste caso, e se não encontrar, vai para a seção de variáveis do robô pai, que neste caso sim vai encontrar e vai ter uma resposta. Então ele vai usar essa resposta para trabalhar. Bom, não é true, ou seja, é false. Então executa o else, mas o else nesse caso pode ficar vazio. Então o que ele vai fazer é não executar nada e sair. Se ele sair, isso quer dizer que a execução foi correta e devo continuar com os passos do robô. Bem, continuando com a execução do robô, nós dissemos que depois de abrir o navegador, o que ele deve fazer é clicar aqui e realizar uma busca. Vamos fazer isso, então vamos selecionar o elemento. Lembrem-se, botão direito, copiar e temos copiar espada e copiar full espada. Bom, vamos ver e entender qual é a diferença entre um e outro, porque quase têm o mesmo nome, mas não são a mesma coisa. Vamos copiar o espada e colocá-lo aqui. Enquanto isso, se fizermos o mesmo, clicar com o botão direito e copiar o espada completo, vamos deixá-lo aqui abaixo para que possa ser visto. Olha a diferença. O que há entre um e outro. Este é o espada e este é o espada completo. Bom, qual a diferença entre cada um? Aqui está muito claro. O SPAD geralmente funciona com o ID. O ID basicamente é o identificador do elemento. Esse elemento, ou seja, esse identificador pode ser fixo, ou seja, pode ser que sempre seja o mesmo para esse elemento ou pode ser variável. Isso é algo que precisa ser analisado e determinado dependendo da página web. Às vezes, as páginas web são construídas de tal forma que o ID permanece fixo em alguns elementos e em outros é variável. Aí temos que ver o que temos que usar. Enquanto o expatriado completo é basicamente local. Desse elemento. Como podemos de alguma forma dar um exemplo claro disso? Vamos fazer. Vamos abrir o Google Maps, mas quero dizer, você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver? Desculpe, vamos abrir outro navegador para que não interfira com este. Aqui, Google Maps. Bom, vamos abrir o Google Maps. Agora, bom,
Estamos aqui, então preciso encontrar a cidade de Paris. Tenho duas maneiras de pesquisar. Olha, tem um aqui. Por exemplo, vou colocar Paris, França. E automaticamente iremos para a cidade de Paris. Não, ele vai me levar lá. Usei um nome, uma identificação, um identificador. Agora, se eu, por exemplo, vamos nos afastar. Eu, por exemplo, uso localização. Como é a localização? São precisamente as coordenadas de Paris. Não, o que vai acontecer? Eu vou determinar a cidade de Paris precisamente por coordenadas, isto é, por localização. Essa é basicamente a diferença entre um expatriado e um expatriado completo. O Full SPA trabalha com localização, ou seja, com coordenadas, e o SPA geralmente trabalha com um identificador. Agora, qual é a diferença entre um e outro? Ou seja, quando uso um e quando uso o outro? Bem, se eu tenho certeza de que a localização do elemento não muda, ou seja, que sempre permanece igual, pode-se usar o Full SPA. Mas isso nem sempre acontece. Na verdade, isso acontece muito menos do que a gente imagina. Portanto, basicamente, se eu indicar ao robô Full SPA, estarei dizendo para ele procurar um elemento que esteja neste lugar, nesta localização. Pode ser que, na próxima execução, esse elemento mude de lugar. Então ele já não vai encontrar. Agora, com o SPA, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai procurar o elemento que se chama, ou que tem como ID tal coisa. Neste caso, tinha uns números, umas letras. Então ele vai procurar esse elemento, não importa se está em uma localização ou em outra, ele vai encontrar. Então, essa é a diferença entre um e outro, que é importante saber. Agora, eu não posso garantir que sempre usar SPA vai funcionar, assim como também não posso garantir que sempre usar Full SPA vai funcionar. Pode funcionar, tudo isso vai depender da página web e de qual elemento você está trabalhando. Certo? Então vamos selecionar. Clique com o botão direito. Vamos selecionar SPA. Neste caso, clique com o botão direito e vamos para o Rockbot para realizar a próxima ação, que é o clique no objeto. Então, vamos colar. Clique no objeto. Colamos aqui. Indicamos que é um SPA e reparem que a barra de busca não está selecionada. E quando eu executar este comando, ela já vai estar selecionada para fazer uma busca. Certo? Então agora o que eu vou fazer basicamente é indicar que, no mesmo SPA, ele procure a palavra, por exemplo, rock. E vamos apertar Enter. Então reparem que, automaticamente, quando eu apertar aqui, a busca já vai ser feita. Viu como é rápido? Pronto! Aí ele faz a busca e já vemos que o navegador está com a busca realizada. Bem, agora o que devemos fazer basicamente é validar esta página. Por que pode acontecer de ela não abrir corretamente? Certo? Pode acontecer. Então vamos selecionar um elemento. E vamos fazer o seguinte. Vamos extrair, copiar o SPA. E vamos basicamente indicar o mesmo. Validar, verificar se existe ou não existe. E fazer o mesmo. Reparem que, ao clonar, estou validando. Então não há necessidade de fazer isso novamente, o robô inteiro, mas agora como este robô, execute essa validação. Eu copio ou clono o comando. E agora automaticamente. Estou validando corretamente. Bom, agora olhe. Vou salvar agora. Há uma etapa que pulei. A propósito,
quero que todos vocês percebam o que é. Reparem que o primeiro comando abre o navegador do Google, mas já o segundo não sabemos o que faz. Então, para isso, vamos completar com as informações correspondentes. Então, ele realiza a espera pelo objeto no elemento especificamente e precisamente indicado. Aqui vamos colocar RoboFilho que valida a ação. Para começar, clique no campo de busca. Em seguida, proceda com o envio do texto a Rocketeer para realizar a sua pesquisa. Finalmente, pressione a tecla Enter para confirmar a sua ação e obter os resultados desejados. E o mesmo aqui, realiza por objeto no elemento indicado. Bem, reparem com bastante atenção na diferença agora entre este robô e o anterior, antes de colocar os comentários. Percebam que agora, de fato, dá para entender perfeitamente. A pessoa pode entrar no robô e compreender de forma clara e abrangente o que está acontecendo, entender exatamente o que ele faz e o passo a passo detalhado de suas operações com todos os seus pormenores. Para poder entender o processo. Veja como agora é rápido se familiarizar com o robô, que talvez, ao abrir pela primeira vez, a pessoa não consiga entender nada, caso não haja comentários nos comandos. Bem, agora o que devemos fazer é realizar. Extrair o texto que indicarmos. Por exemplo, vamos selecionar este texto. Vamos extrair seu chata. Vamos indicar que é um chata e vamos guardar isso na variável texto. Reparem que eu ainda não criei, então já vou criar agora. Vamos ver aqui se ele foi criado corretamente se arrastarmos e soltarmos. Vamos levá-lo para a seção web para que ele fique armazenado lá. Então aqui vemos que o texto indicado já foi extraído. Bom, então, depois de extrair o texto, o que preciso fazer é basicamente dizer ao navegador para fechá-lo corretamente, parar tudo e sair. Agora vamos executar este robô para ver se ele funcionou corretamente. Certo, então, para finalizar o bot de hoje, ver que o que fizemos está funcionando perfeitamente e que podemos criar em poucos minutos um robô para realizar determinada tarefa. Vamos executar o bot por completo a partir deste botão. Então, vamos clicar em executar e automaticamente já vemos que o robô abre o navegador do Google, faz a espera pelo objeto, depois digita, aperta Enter e extrai o bot. O texto que indicamos para que ele possa trabalhar. Certo, então, uma vez que ele extrai, fecha tudo e automaticamente o robô já foi executado. Bom, essa foi a aula de hoje, a demonstração para que vocês vejam o que conseguimos fazer e espero vê-los na próxima aula.